E aí galera do curso Está Ligados, esse aqui é o professor Marcos Francisco, professor de Sociologia e História, vai nos ajudar aí nesse processo. E hoje nós estamos aqui para dar dicas para esse Enem agora de 2016. Estávamos olhando o retrospecto das últimas provas e pegando os assuntos que mais caem em História. E vamos fazer um pequeno apurado, dar dicas sobre os assuntos fundamentais. Entre esses assuntos que mais caem no Enem, nós temos o Segundo Reinado, a questão da escravidão, a questão também da Primeira República, desse processo da proclamação da República de 15 de novembro, que estamos nos aproximando dessa data. Tem também a questão da política do café com leite, que sempre cai. E, claro, Era Vargas, que é um tema constante e talvez do principal da história do país, né? Quando se fala em história do Brasil, um dos principais assuntos, né, eu coloco o principal devido à importância da Constituição de Vargas. Então sempre, como o Enem, eu já sempre falo isso para vocês, ele gosta de conflito e os conflitos que levam a uma evolução social. Então Vargas ele tem muito isso, porque ele era um cara conflituoso que leva a alguma evolução. Então, nós vamos começar justamente pelo o tema, né, da relação do Brasil, no qual é mais pedido, é o quarto tópico que mais cai no Enem, que é o Segundo Reinado. E o Segundo Reinado ele acontece pelas mãos de Pedrinho, né? Pedrinho, ele sim, Pedro II, filho de Dom Pedro I, neto de Dom João VI, bisneto de Dona Maria, a Louca, e aí vocês vão lembrando da aula de história. É verdade. E você tem que lembrar que ele era menor ainda. Ele foi dado um golpe para ele assumir, pois ele tinha, dependendo da questão, 14, 15, 16, mas certeza que ele era de menor. O que acontece, só para recapitular na ideia de vocês, é que depois, no finalzinho, né, do Primeiro Reinado, nós sabemos que havia a morte de Dom João VI em Portugal e vai ser requerida a volta de Dom Pedro I. Então Dom Pedro I ele vai fazer assim como fez seu pai, vai sair e vai deixar seu filho para ser príncipe regente. Porém, a grande diferença é que quando Dom João saiu, Dom Pedro I já estava pronto, né, para fazer o processo da independência e etc. Mas o Dom Pedro II ainda tinha 5 anos de idade. Então aí vem o período regencial brasileiro. Porque um dos períodos mais conturbados da história, diga-se por com certeza, porque a própria Constituição de 24, que foi feita então por Dom Pedro I, colocava que o rei, o monarca, ele deve ser maior de idade, ou seja, tem mais de 18 anos. E aí o que vai acontecer é que nós temos um período, como o Marcos disse, muito turbulento na história do país, de que vai surgir dois grupos extremamente importantes, que é os Saquaremas e os Luzias, que nós conhecemos. Luzias vai pelo L, os Luzias são os liberais, os Saquaremas são os conservadores, e esses grupos vão estar rivalizando, sempre os conservadores na frente, e é os conservadores que vai dar o golpe da maioridade, que vai colocar, como ele disse, dependendo do ponto de vista histórico, entre 14, 15 e 16 anos, vai fazer esse golpe aí da maioridade para que Dom Pedro II possa assumir a nossa monarquia. Né? Detalhe, o presidente de maior tempo, 49 anos em poder. Então ele vai ter algumas conjunturas que vão ser favoráveis. Monarca. Vai ter algumas conjunturas favoráveis. A primeira, ele vai ter o café. O café por si só, o fator econômico, vai ajudar bastante ele nesse processo. Segundo, ele foi educado, instruído. Dom Pedro I não fez muita coisa que presta no Brasil não, mas uma coisa ele fez. Mandou seu filho para a Europa, pegar os princípios absolutistas e trazê-lo para o Brasil da sua forma de governar. Sem contar que Dom Pedro II ele é brasileiro, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos a mumificação, né, dos corpos que foram então junto ao de Dom Pedro I, e nesse processo aí já da historiografia atual, que envolve a arqueologia, descobrimos que no enterro Dom Pedro I não levou nenhuma referência brasileira. Ele foi enterrado como o quê? O príncipe regente, o rei de Portugal. Nada lembrava ao Brasil, e ele foi o primeiro imperador brasileiro, né? Então mostrou até uma certa desconsideração dos portugueses perante a importância de Dom Pedro I para o Brasil. Mas Pedrinho, apesar de ser brasileiro, ele era um pouco mais fraco administrativamente, numa forma administrativa, do que seu pai. Seu pai era mais forte, ele era mais firme, até porque a própria Constituição de 24 diziam-se que era uma Constituição, a de Dom Pedro I, que era um absolutismo constitucional, porque parecia que o cara queria... O poder moderador dizia isso.
Só que Dom Pedro II, ele era um cara que tentava mesclar entre os dois blocos, tanto os conservadores quanto os liberais. E ele terminava se perdendo nessa gestão do país. Não é à toa que ele foi instituído para tentar equilibrar uma situação que eram dois grupos, como você mesmo disse, bem definidos. Não existia meio termo. Ou ele atendia um grupo, ou ele atendia outro. E nessa de tentar atender um dos dois grupos, realmente ele se perdia. Politicamente faz um mau governo, e olha que ele não teve tantas revoltas como, por exemplo, seu pai ou o período regencial brasileiro. A única revolta que ele vai ter aqui no Brasil vai ser a da Praeira, aqui de Pernambuco, de Recife e Olinda. E aí ele vai enfrentar a Praeira, massa, mas ele vai ter outro conflito, que é o externo, que é esse conflito que derruba o Dom Pedro II, que vai ser a Guerra do Paraguai. Desnecessária, imposta longa, morte de muitos soldados, imposta pela Inglaterra como soberana econômica, política e militarmente, e, como disse, uma guerra que venceu, mas não ganhou. E é aquela ideia ali, antes dele vencer, ele vinha perdendo de forma vergonhosa, e você olha o tamanho do Paraguai comparado à nação brasileira. E aí tem um episódio muito marcante, que quem gosta de, quem tem Sky ou qualquer outro canal por assinatura, olha no H2, sempre passa a história lá da Guerra do Paraguai. E uma coisa que você vai perceber é que o primeiro conflito é feito, o mais marcante, né, é feito pelos paraguaios, que vão entrar em uma região sul do país e vão dizimar a população brasileira daquela cidade. Mata homem, mulher grávida, criança, idoso, tudo. E aí ele, Dom Pedro II, vai ter que responder. Então, depois disso, ele faz um pacto, leva o exército todinho e vai para o sul do país. Ele não vai para a guerra, obviamente, vai tentar comandar por trás. E aí ele deixa os líderes daquele exército, né, vencer o Paraguai. A gente sabe muito bem que vai ter uma união da Argentina, o Uruguai, que vocês veem até aquela questão da Cisplatina ficando para trás, né? E aí vocês vão ver que essa união entre esses três países, claro que todo mundo sabe, por exemplo, que as consequências vai ser que o Paraguai até hoje sofre, né? Tem uma economia muito inferior aos outros países da América do Sul e é consequência da Guerra do Paraguai. Mas isso vai representar um crescimento do poder do exército brasileiro. Um poder que vai superar o de Pedrinho, por exemplo, no final do seu governo. E outra, Pedrinho vai mexer com um órgão que vocês que gostam de história sabem. Você não mexa com todo mundo, menos com a igreja. Ele vai intervir em questões religiosas, ou seja, ele não tem aquela bipolaridade política, não ajuda a administração, ele vai ficar impopular, o exército vai vir fortalecido da Guerra do Paraguai. Por ter vencido uma guerra, mesmo não levando que ele não foi capaz de ter vencido antes por realmente como incapacidade, como eu acabei de falar, não foi capaz de incapacidade, porque ele tinha como vencer. Faça o parâmetro, o que é o Brasil, né, próximo ao Paraguai, que é extremamente pequeno. Então ele tinha como ter vencido aquela guerra antes, não ter deixado o povo brasileiro sofrer, né, principalmente a região do sul que foi atacada. Então ele volta, né, com um governo ainda mais destroçado. Então o que o exército brasileiro vai solicitar a ele? Valorização. Ele vai dar valorização? Não. Ele não, o soldo isso. Não teve o pagamento do soldo, não teve as condições mínimas de trabalho. Dizem alguns historiadores que gostam de brincar que o exército brasileiro não sabia nem atirar. Muitos soldados morreram porque tentavam atirar e manuseava a arma errada e atirava em si próprio. Então é uma situação de... E uma coisa que a gente também tem que observar é que todos os outros países, Argentina, Uruguai, já estavam vivendo uma república. E o Brasil ainda vivia uma monarquia. Monarquia essa que a própria Inglaterra não apoiava mais. Mas aí a gente está nesse contexto aí, e como você fala que toca no ponto da igreja, Richardson, também tem que ver o outro lado. Ele vai mexer com os cafeicultores. Em que questão? Na questão da escravidão. Existe um macete massa para esse período do café, que é o mel. Monocultura, café como principal produto, E de escravismo e L de latifundiário. Quem vai manusear, quem vai trabalhar no café brasileiro são os escravos. Assim como era na economia açucareira, que era a mesma sigla, a mesma ideia. E aí, nessa ideia do mel, ele vai, é claro que o processo abolicionista do Brasil, ele vai passar por etapas. A gente vai lembrar de Leia Queiroz, que acabava com o tráfico negreiro. Que é um tema que cai no elenco dos que nós citamos no início. E aí entra o quê? Essas leis abolicionistas vão vir por pressões inglesas. Por quê? E aí lembra de outro tema que cai muito, que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial, mundo capitalista. Revolução Industrial, século XVIII.
Isso que acontece agora é século XIX, segunda Revolução Industrial. Quem que ela atinge? Além da Inglaterra, a França, o Japão, os Estados Unidos da América, mas a Inglaterra ainda é muito forte. E a Inglaterra, ela quer que tenha um mercado consumidor. Escravo não ganha salário. Então não é legal para o mundo capitalista que haja, certo, ainda a escravidão. E principalmente o Brasil está ultrapassado. Olha os Estados Unidos, que vai ser motivo de inveja para a nova república, né, que vai invejar os Estados Unidos. Os Estados Unidos já aboliu a escravidão há muito tempo. Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln, tá, e BBB. O que vocês precisam realmente entender desse período é que a Inglaterra vai fazer aquelas leis que nós falamos, que o Brasil vai responder com as leis para inglês ver, né? Em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, como ele falou, proibição do tráfico negreiro. Depois nós temos ventre livre, sexagenário e, por último, falando bem rápido, lei do ventre livre, o filho de escravo, que nasce a partir daquele momento daquela lei, está livre. Depois a Inglaterra obviamente vai contestar, pô, não, eu quero abolir de vez, aí o Brasil vai fazer a lei de sexagenários. Sempre adiando, gente, caiu uma questão do Enem que falava isso. Qual era a ideia dessas leis? Era adiar o processo da abolição final. Porque o sistema brasileiro necessitava de escravos. O sistema necessitava dessa escravidão. A escravidão era a base, era o alicerce para que o elemento café, a economia, se movimentasse e mantivesse os senhores de café no poder, junto com Dom Pedro II, meu amigo Pedrinho. E aí qual é a situação? E quando já não tem mais graça, quando já está a situação já no final já do processo, ele não. Filha dele, a princesa Isabel. Depois da lei de sexagenários, que é a partir dos 60 anos. Exato. Já não tem, praticamente quase nenhum escravo, ela vai lá e assina a lei áurea. Uma coisa que é importante ressaltar antes disso, né, mesmo com a proibição do tráfico negreiro, o Brasil ainda fazia tráfico ilegal, ou seja, era o tráfico do tráfico negreiro, né? Funcionava muito para quem gosta de história de Pernambuco, aqui na região de Porto de Galinhas, né? E aí vem aquelas concepções, diziam que vinham os navios carregados de galinhas, essa história, para como ele falou, quem gosta de engraçado, né? E aí a galera trazia realmente, de vez ser um navio de galinha, era um navio carregado de escravos que vinha escondido lá pelos porões, né, claro, para fugir da fiscalização inglesa. Mas lembre-se, 13 de maio, né, de 1888, um ano. E detalhe, para quem gosta de datas, nem não cobra muito data não, mas às vezes é bom a gente ter noção um pouquinho de data. Um ano depois vem praticamente a proclamação da República. E aí a gente vê que a escravidão, e qual foi o problema da escravidão? Não foi o fim da escravidão, mas sim ele ter acabado com a escravidão, não ter, vamos dizer assim, dado um contraponto, um retorno financeiro aos senhores de café, aqueles que sustentavam. Então Pedrinho está com praticamente 3 inimigos fortes: a igreja, nessa conjuntura, os militares que voltam fortes da Guerra do Paraguai, como Richardson falou, e por último agora os cafeicultores, os senhores de café. Então, meu amigo, os grandes latifundiários do país, ou seja, a elite está contra eles. E aí já não tem mais como sustentar um sistema. E lembre-se, a gente está em 1889, os pais já estão anos-luz na ideia de república. Por exemplo, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do país, ele não tinha a intenção de ser, ele não era aderente, na verdade, da concepção de república, mas ele vai conhecer os republicanos na Guerra do Paraguai, que aí vai ser também um inimigo em comum de Dom Pedro II. Então eles vão unir forças para derrubar, né, obviamente Dom Pedro II, então vai ser deposto do seu cargo, né? E aí o que acontece? No dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca vai juntar suas tropas, vai ao Rio de Janeiro, entra lá e vai, né, retirar Dom Pedro II do poder e vai proclamar no mesmo dia, à noite, aquilo que nós chamamos da República do Brasil. E é por isso que nós temos esse feriado, né, dia 15 de novembro, em homenagem. E aí vocês veem sempre no brasão, né, que geralmente quando tem um brasão da República, está lá, República Brasileira, 1889. Para quem gosta de data, é importante. É importantíssimo. Essa aula continua em outro vídeo, certo? Esse vídeo está aparecendo aqui na cara de Marcos, aqui, certo? Você clica e aí você vai para a aula de proclamação da República e o início dessa República da Espada, que é tema do Enem. Não deixe de assistir, clica aqui e até a próxima.